Meus irmãos, minhas irmãs de ideal espírita, companheiros de jornada, graças a Deus, graças à misericórdia de nosso bom Pai, estamos aqui para levar a efeito mais uma das atividades do nosso grupo espírita da prece, sediado na cidade de Lavras, no sul de Minas Gerais. Nesses dias em que somos chamados de forma mais intensa às reflexões de ordem interior, de ordem mais pessoal, ante a situação que estamos vivendo, a casa espírita se encontra com as portas físicas fechadas, as atividades presenciais se encontram interrompidas. Mas, graças à providência divina, nós temos aqui a possibilidade de fazer uso desses canais via internet e de forma virtual, então, a casa, o grupo espírita da prece mantém as portas abertas, mantém a nós todos conectados com essa disposição constante de aprender mais e mais a respeito dessa doutrina que tanto tem nos ajudado a nos equilibrar, a nos orientar e nortear nessa nossa jornada evolutiva. Que Deus nos conceda a todos muita luz e nos ajude nessas nossas breves reflexões. Bom, e para ter como um tema básico, para tentar desenvolver algumas ideias, para que tenhamos algum material para pensar a respeito de um dos aspectos apresentados pela doutrina espírita, gostaríamos de propor que discutíssemos, que conversássemos sobre a providência divina que tanto tem nos amparado. E para fazer isso, nós encontramos em o livro A Gênese, um dos livros básicos da doutrina espírita, que compõe o tão dito Pentateuco Espírita, escrito por Allan Kardec. Nós vamos encontrar Allan Kardec nos apoiando, nos ajudando a compreender como é, o que é e como a providência divina age a benefício de todos nós. Em A Gênesis, nós vamos ler nas falas do bom mestre de Lyon: a providência é a solicitude de Deus para com as suas criaturas. Ele está em toda parte, tudo vê, a tudo preside, mesmo as coisas mais mínimas. É nisto que consiste a ação providencial. Essa é a forma com a qual Allan Kardec apresenta para nós a providência divina. E em fazendo isso, há essa indicação interessante no sentido de que se trata da solicitude de Deus para com suas criaturas. E aí, buscando ainda desenvolver essa outra palavrinha, solicitude, de forma particular, apreciamos a definição, a indicação de que a solicitude seria a característica daquele que está sempre pronto e disposto a ajudar. Característica daquele que está sempre pronto e disposto a ajudar. Então, a providência divina seria essa pronta disponibilidade do nosso Pai Criador a ajudar a todos nós, criaturas suas. E notem, isso com relação a todas as criaturas, de forma realmente indistinta, desde nós, enquanto humanos, até os nossos outros irmãos no reino animal, no reino vegetal e mesmo no reino mineral.
toda a criação divina está sob o amparo, sobre a proteção, a ajuda do nosso bom e amado Pai Criador. E mesmo quando falamos aqui em humanidade, estamos falando não só da humanidade que vive nesse planeta Terra, ou que de alguma forma se encontra ligado a esse nosso planeta Terra. Estamos estendendo isso a toda a humanidade, inclusive as que vão compor aí esses planos infinitos nesse universo tão grandioso que também é criação de nosso bom Pai. Estamos falando dos espíritos que se encontram ligados a outros tantos orbes que flutuam, que pululam neste universo tão vasto e ainda desconhecidos por parte de nós outros. Toda a obra da criação se encontra sob a presidência do nosso bom Pai. E mesmo as mínimas coisas se encontram orientadas, amparadas e dirigidas por essa solicitude. Bom, mas em falando assim, procurando transmitir uma ideia dessa natureza, pode nos ocorrer aí alguma dúvida com relação a como seria possível Deus tão grande se envolver e dirigir alguma atenção às menores ocorrências, aos menores pensamentos, às ações mais mínimas do menor dos seres criado por ele. E aí, Allan Kardec também nos ajuda a compreender. Nessa mesma parte de o livro A Gênese, Allan Kardec ainda vai desenvolver uma ideia que nos apoia nesse sentido. Ele coloca a título de comparação. Ele levanta uma hipótese e é realmente só uma hipótese. Ele marca muito bem que nós não temos ainda as condições necessárias para que de uma forma mais absoluta possamos fazer uma afirmativa como a que ele desenvolve e vamos reproduzir aqui na sequência. Mas a título de hipótese, para que possamos fazer uma comparação, a ideia é positiva, a ideia serve. E notem que interessante. Allan Kardec vai colocar para nós e dizer que se fosse possível entender e imaginar a existência de um fluido muito sutil, um fluido bastante leve, um fluido assim pouco denso, em que nada na matéria, nessa nossa matéria do mundo físico, lhe fosse obstáculo. Um fluido que pudesse a tudo penetrar e tudo envolver. Junto dessa ideia de um fluido assim tão sutil, capaz de a tudo penetrar, Allan Kardec ainda junta uma outra ideia, dizendo que e se nesse fluido houvesse as possibilidades de percepção, de sensação, se esse fluido fosse capaz de sentir, e sentir também todas as possibilidades de estímulo que fossem possíveis de sensibilizá-lo, então, de alcançá-lo. E mais do que isso, além dessa sensibilidade, e se esse fluido fosse então inteligente, capaz de efetivamente distinguir com bastante clareza do que se trata cada um dos estímulos, cada uma das sensações em que então ele é capaz de detectar, de perceber. E aí, marcando a existência de um fluido com essas características,
A título de comparação, e é somente isso, Allan Kardec pergunta: e se um fluido assim fosse Deus? E se a ação divina, a ideia de Deus, fosse possível de ser construída dessa forma? Daí então, todos nós, todas as criaturas, estaríamos em Deus. E por consequência, Deus estaria então em todos nós. Notem, de novo, é uma hipótese, mas uma hipótese que se concilia muito bem àquela fala do bom mestre de Nazaré, quando ele vai dizer que ele é uno com o Pai, que Deus e ele, por assim dizer, são um só, que ele, Jesus Cristo, conhece muito bem as vontades do Pai, porque ele se encontra então naquele estado de espírito em que a unidade entre ele e Deus está já então muito bem descrita, muito bem definida. Assim, com o fluido dessa natureza, conosco também se daria a mesma coisa. Deus, então, conhece e sabe das nossas necessidades, das nossas limitações, bem como das nossas qualidades, do nosso potencial. Deus sabe, inclusive, daqueles pensamentos, daqueles sentimentos que nós gostaríamos, talvez, de esconder até de nós mesmos. Na condição de espíritas, e discorrendo aqui algumas reflexões em torno desse tema maior que é a doutrina espírita, nós ainda precisamos trazer para esse assunto, para essa conversa, a reencarnação e a ideia de que nós todos então já vivemos muitas outras vidas, já tivemos muitas outras oportunidades de viver não só no plano físico, mas também tivemos aquelas ocasiões em que, enquanto espíritos errantes, no mundo espiritual, tivemos também outras tantas ocasiões de, ao longo de vasto tempo, vir aprendendo situações e vivendo experiências variadas, desde há muito. E tudo o que nós já vivemos, tudo o que compõe a nossa bagagem espiritual do presente, Deus sabe. Deus viveu tudo junto de nós. Então Deus nos conhece de forma plena, de forma profunda e intensa. E ante esse conhecimento, ante esse envolvimento a tudo e a todos, é que, por exemplo, aquele dito popular também vem fazer sentido. Quando nós vamos ouvir de que não cai uma folha de uma árvore sem que Deus saiba, sem que Deus permita, sem que Deus presida aquela ação da queda da folha de uma árvore. Porque aquela árvore, todas as suas folhas e todo o espaço entre a copa e o chão estão ocupados pela presença divina. Deus está então em tudo, nessas mínimas coisas, como também nos nossos pensamentos e sentimentos, mesmo os mais profundos e mais escondidos. E na condição de bom Pai, na condição de Pai Criador, nos lembramos aqui de uma outra passagem ensinada pelo o bom mestre de Nazaré, quando ele questiona se nós, seres humanos, ainda limitados, ainda com dificuldades de ordem variadas, diante de um filho nosso que nos peça um pedaço de pão, qual de nós daria uma pedra? Ou se o filho nos pede um peixe,
qual de nós daria uma serpente? E aí Jesus vai fazer menção a Deus, dizendo que se nós, seres humanos, limitados que somos, sabemos dar boas coisas aos nossos filhos, quanto mais Deus, que na sua infinita bondade, que na sua infinita justiça, é Pai Criador de todos nós. Se nós sabemos dar boas coisas aos nossos filhos, essa disposição, essa solicitude de Deus, ela há de ser ainda maior, mais abrangente, mais envolvente e mais profunda. Muito bem, nossos irmãos e irmãs. Com essas ideias, nós vamos compreendendo que tudo o que se passa em nossas vidas, tudo o que se passa conosco, é sim presidido pela bondade, pela ação da misericórdia e da providência divina. Absolutamente tudo. Não há o que escape aos olhos e à direção do nosso Pai Criador. Bom, mas ainda tentando melhorar e aprofundar a ideia relacionada à providência, Allan Kardec, ainda em A Gênese, vai desenvolver uma outra reflexão, agora baseada em um exemplo dado por um espírito em uma das reuniões mediúnicas das quais Allan Kardec participou. Esse espírito vai propor o seguinte: que da mesma forma que no nosso corpo físico nós temos aqui os nossos membros, e aí nós vamos pensar aqui nos braços, mas também por consequência nas mãos, nos dedos, nas pernas, nos pés, enfim. Que da mesma forma que no corpo físico nós temos os órgãos, os membros, enfim, e que no corpo físico o cérebro, que hoje sabemos e, de forma geral, estabelecemos o comparativo dizendo de que o cérebro no corpo físico seria como que a sede do pensamento, a sede da nossa inteligência. Ele propõe que nós imaginemos que esse nosso cérebro, essa nossa sede da inteligência no corpo físico, governa e dirige todo o nosso corpo, todos os nossos membros, a tal ponto que, seja qual for o estímulo que recebamos, nos pés, nas costas, nas mãos, essa sede inteligente que é o cérebro, ela reconhece, identifica e consegue inclusive dizer qual a natureza do estímulo. Se é uma espetada lá no dedo mindinho, se são cócegas pelo tronco, se é uma fonte de calor nas nossas costas, de imediato e de pronto, o cérebro registra e dá conta de que aquele estímulo está estabelecido, de que estamos sob a influência então desse estímulo. E assim se realizando no corpo físico, esse espírito tenta também, só a título de comparação, extrapolar essa possibilidade para essa outra condição, na relação entre Deus, o Pai Criador, e nós outros, criaturas suas. E aí ele vai dizer que, como o cérebro está para o corpo físico, Deus, o Pai Criador, estaria para todas as criaturas. Assim como o cérebro registra o estímulo lá no dedo mindinho, Deus também registra e sabe o que se passa com o menor ser da sua criação. Deus preside e governa a ação desse ser, por menor que ele seja. Deus em tudo está presente, a tudo coordena, a tudo dirige. São comparações estabelecidas
para essa nossa reflexão em torno dessa disposição, dessa pronta disponibilidade do Pai em ajudar, em apoiar cada um de nós, criaturas suas. Bom, e com esses pensamentos, com essas reflexões em torno do que seja a solicitude e de como se dá a ação de nosso bom Pai a nosso benefício, nós gostaríamos de ainda tentar refletir e pensar sobre exemplos agora de ordem mais prática para nos ilustrar como é ou como pode ser, ante as infinitas possibilidades, a ação da providência divina a benefício de um de nós, seres criados por Deus. E aí, de forma pessoal, particular, desde muito, sempre nos impressiona bastante os testemunhos e os exemplos que nós fomos tomando conhecimento a respeito dos primeiros cristãos, a respeito dos acontecidos com esses que deram testemunhos grandiosos de muita fé em Deus e de muita fé na boa nova ensinada pelo Cristo, o enviado de nosso bom Pai, a nosso benefício. Então, notem, o Cristo de Deus, o homem-anjo, que veio caminhar entre nós para nos trazer essa boa nova e tantas lições, ele o faz sob a presidência, sob os desígnios, a orientação maior de Deus, de nosso bom Pai. Bom, e para ilustrar aí um exemplo dentre essa infinidade das possibilidades da atuação da providência divina a nosso benefício, queremos recorrer ao que está registrado e é possível ler em um livro cujo título é justamente Boa Nova. Esse livro ele foi escrito pelo espírito que se identificou como Humberto de Campos. E esse espírito escreve esse livro através da mediunidade do nosso admirável Chico Xavier, esse médium de Pedro Leopoldo, que nos trouxe, através dos seus recursos variados, também tantas lições, tanto apoio, tanta orientação. E nesse livro, Humberto de Campos vai narrar, na sua condição de jornalista, um fato ocorrido com alguns daqueles primeiros cristãos que se encontravam aprisionados naqueles calabouços escuros e sombrios do circo de Roma. É o tempo em que os novos cristãos eram lançados aos leões, eram submetidos a as maiores atrocidades, a fatos graves que a nossa história humana registra. Pessoas eram dilaceradas por leões, tinham seus corpos lançados ao fogo. Eram tempos de grande perseguição a todo aquele que se declarasse cristão, que se mostrasse como que alguém afim às ideias, aos pensamentos ensinados pelo Mestre de Nazaré. E por aquela ocasião, na narração de Humberto de Campos, Maria de Nazaré, a Mãe Santíssima, a mãe de nós todos, conforme reza já então a tradição cristã, ela, naqueles seus momentos últimos, enquanto encarnada na Terra, já naquele processo de desprendimento e, me permitam dizer,
Humberto de Campos também narra esse processo nesse mesmo livro, Boa Nova. Maria de Nazaré se liberando então do corpo físico e amparada pelo bom mestre Jesus, ela é naquele caminho de ir se afastando do planeta, porque o Cristo a recebe dizendo que ela seria então encaminhada e conduzida para ser a rainha nos reinos do Pai. ela, ela vai se lembrando, nesse caminhar, nesse processo, ela vai se lembrando dos seus filhinhos muito amados, todos aqueles que ela havia atendido na sua casinha em Éfeso, mas também ela vai pensar sobre todos aqueles seus filhinhos do coração que estavam vivendo aquela situação de aprisionamento por Roma e pelos soldados romanos. Ela vai pensar em toda aquela dor, em todo aquele sofrimento que aqueles filhinhos estavam passando. E mais do que isso, ela vai pensar tudo aquilo que eles estavam passando estava acontecendo porque aqueles filhinhos decidiram e entenderam que a boa nova ensinada por Jesus era o que de melhor lhes preenchiam o ser, a existência. Então, tomada de compaixão, ela pede a permissão para ir estar, para poder ver, ainda que por um pouco, aqueles seus filhinhos do coração. E sendo então encaminhada para ver mais de perto esses seus filhinhos e sentindo a natureza das dores e dos sofrimentos que eles passavam, e tomada de compaixão, ela começa a pensar o que ela poderia fazer a benefício daqueles filhinhos, o que ela poderia fazer para ajudar aqueles seus filhinhos do coração. E por um instante lhe ocorre a possibilidade de um pedido a favor da liberdade e da libertação de seus filhinhos que ali se encontravam. Mas aí lhe ocorre um pensamento, uma reflexão um tanto mais profunda, se assim podemos dizer. Ela vai se lembrar do que Jesus outrora havia ensinado, a respeito de que ele, o Cristo, ele e aqueles que se dispusessem a segui-lo, a acompanharem, teriam sempre o fardo mais leve, o jugo mais suave. E ela vai expressar ante aquela situação de que era melhor, ante essas reflexões, era melhor, era preferível a escravidão com Deus do que uma falsa liberdade nos desvãos do mundo. Era melhor, era preferível a escravidão com Deus do que a falsa liberdade nos desvãos do mundo. E olhem que grande lição. E junto a esse pensamento, junto a essa reflexão que já vai concedendo força e resistência aos filhinhos do seu coração, e ela passando e visitando ali então aqueles filhinhos naquela condição mais difícil e mais dura, ela se identifica com uma jovem que se encontrava ali naquele calabouço, presa, passando por aquele constrangimento e vivendo aquela dor mais profunda, e já sabendo que dali a instantes ela teria o mesmo destino, o de ser lançada aos leões. Maria de Nazaré, já em espírito,
envolve aquela jovem. E numa ação assim mediúnica, então, ela inspira essa jovem a cantar um hino de louvor a Deus, porque apesar da gravidade do que lhes aconteceria ao corpo físico dali a instantes, na condição de espíritos imortais, todos aqueles primeiros cristãos que davam ali esse testemunho fervoroso de fé, eles tinham muitas razões para louvar, para se sentirem tanto quanto possível aliviadas e alegres, por que não dizer? Porque eles, desde aquele momento, já se encontravam assim, então, conectados, ligados, envolvidos conscientemente pela ação da bondade, da misericórdia e da providência divina. Maria inspira a todos aqueles primeiros cristãos através do hino de louvor daquela jovem, essa grande certeza objetiva de que Deus estava com eles, de que eles não estavam abandonados, de que eles não estavam sozinhos, de que eles não iam passar por aquelas dores tamanhas e tremendas, distantes do Pai Criador. Maria inspira a cada um daqueles cristãos a aumentarem ainda mais a sua fé, a segurança e a certeza de que o amparo de nosso bom Pai, ele é certo e sempre se apresenta, sempre ali se dá, na medida em que cada um de nós desenvolve essa percepção, essa certeza de que Deus está em nós e de que nós somos uno com o Pai, a exemplo do que Jesus nos havia ensinado. É assim, nossos irmãos e irmãs, que a solicitude, que a providência divina age a nosso benefício. Para nós, envolvidos nos ideais espíritas, é através da ação dos Espíritos de Deus que vem ao nosso encontro nos inspirar essa fé, essa confiança, essa certeza de que dias melhores sempre virão, sob o amparo, a condução e a direção do Pai Criador. Que Deus nos ajude a nos mantermos vivos na fé. Luz e paz a todos nós, irmãos e irmãs, de ideal cristão e espírita. Que Deus seja conosco e que de nossa parte nos esforcemos